Oi, pessoal, tudo bem? O assunto dessa aula são as relações ecológicas harmônicas que alguns seres vivos podem fazer, tanto com organismos da sua própria espécie quanto com organismos de outra espécie. Então, elas são as relações que vão acontecer no ecossistema dos seres vivos vivendo no mesmo ambiente. Então, é a capacidade que esses seres vivos podem estabelecer essas relações que podem vir a ser harmônicas ou desarmônicas. E aí a gente chama de associações ecológicas. Quando as relações elas ocorrem entre seres vivos da mesma espécie, nós chamamos de relações intraespecíficas. Agora, quando ela ocorre com organismos de espécies diferentes, nós chamamos de relações intraespecíficas. Pode, inclusive, não ser apenas de espécies diferentes, né, mas do mesmo reino, pode ser de reinos diferentes, como o reino Plantae com o reino Fungi, né, com o reino Plantae com o reino Protista, e assim vai. Olha só, dentre as relações que são harmônicas, que não vai causar prejuízo para os seres vivos que estão dentro da mesma espécie, nós temos as colônias e as sociedades. As colônias, elas vão acontecer entre seres da mesma espécie e há uma dependência, porque os seres vivos que fazem colônias, eles estão ligados anatomicamente, então a morfologia corporal está ligada de forma que eles não podem viver sozinhos. A gente encontra esse tipo de é, é, relação ecológica nas esponjas, nos corais, nas cracas e também em bactérias, por exemplo. Olha só, a gente tem, pode acontecer na colônia uma divisão de trabalho ou não, mas esse tipo de relação ecológica para essas espécies coloniais precisa acontecer. Olha só, a gente tem a colônia de cianobactérias, aqui caravelas, de esponjas. Então, são todas colônias e garante que seja o que? Uma relação intraespecífica, harmônica. Eles se ajudam, eles cooperam entre si. As colônias, elas têm duas classificações, podendo ser isomorfas, que é quando os indivíduos eles são totalmente iguais, e heteromorfas, quando eles são com indivíduos com características e funções na colônia que são diferentes. Por exemplo, olha só, esse tipo de colônia entre as caravelas, ela é uma colônia heteromorfa, porque há três tipos de indivíduos: os pneumatóforos ou flutuadores, que vão fazer com que haja aqui essa flutuabilidade dos seres vivos, o gonozoide, que são reprodutor, e os alimentadores, que são os gastrozoides. Então, é uma colônia que nós chamamos de heteromorfas. Cada um vai desempenhar uma função, tem uma divisão de trabalho. E tem aquelas que não tem divisão de trabalho, então são todas iguais, isomorfas. Já a sociedade são relações harmônicas intraespecíficas que vão acontecer também, claro, entre seres vivos da mesma espécie, mas os seres vivos eles não têm dependência anatômica, eles são independentes. Há divisão de trabalho, né? E eles vão ter uma cooperação muito maravilhosa, muito bem organizada dentre os seres vivos que fazem sociedade. E só que assim, não é obrigatório, porque eles não estão unidos anatomicamente. Porém, esses seres vivos eles preferem viver dessa forma porque tem essa divisão de trabalho que funciona super bem. A gente encontra esse tipo de relação em cupins, abelhas, nós encontramos também em outros insetos que a gente chama de insetos sociais. Eles vão se comunicar através do feromônio que serve para demarcar território, para atrair sexualmente o parzinho, para transmitir alarme, alertando a presença de um possível predador, e também a localização do alimento e a sua organização social. A gente encontra também nas formigas esse tipo de sociedade, é bem comum. Então a gente vê que além dessas interações intraespecíficas, existem também, aí a gente vê os cupins, olha só, e as abelhas, mas existem também as relações que não vão causar dano para nenhum dos indivíduos, porém elas acontecem entre indivíduos de espécies diferentes, que nós chamamos de interespecíficas. Então, são mutualismo, protocooperação, comensalismo, inquilinismo e forésia. Olha só, o mutualismo acontece entre espécies diferentes, é uma relação harmônica interespecífica. Ambas espécies são beneficiadas e precisam ficar juntas, então é uma coisa que a gente chama de uma relação obrigatória.
Esse tipo de relação também é conhecido como simbiose, onde é uma ajuda mútua, né? Por isso esse nome de mutualismo entre os seres que vão fazer esse tipo de relação. Nós temos os exemplos dos líquens, das leguminosas e bactérias, das micorrizas, as plantas e os polinizadores e cupins e protozoários. Então, os líquens, eles são organismos aí bioindicadores, acontece essa associação mutualística entre cianobactérias e fungos. As cianobactérias, por elas serem fotossintetizantes, elas vão produzir oxigênio e matéria orgânica para que os fungos possam fazer aí a sua absorção de nutrientes e, em contrapartida, decompõe matéria orgânica em sais minerais, devolvendo substâncias importantes para que as cianobactérias possam fazer a fotossíntese. Mutualismo. Leguminosas e bactérias. Nas raízes dos legumes, existem bactérias que ficam em nódulos, como nós podemos observar aqui, são várias colônias das bactérias chamadas Rhizobium que fixam o nitrogênio do ar, permitindo aí o ciclo do nitrogênio no ambiente. As micorrizas são associações mutualísticas entre fungos e raízes de vegetais que vão fazer com que as raízes possam ter mais nutrientes para absorver, em contrapartida também todas aquelas substâncias produzidas a partir da fotossíntese os fungos também podem utilizar. As plantas e os animais polinizadores, a gente vê uma dispersão de pólen em troca de alimento, então melhora a eficiência reprodutiva dos vegetais. Em contrapartida, as abelhas têm alimento, nesse exemplo aqui. E os cupins e protozoários, porque como os cupins eles se alimentam, né, de vegetais que possuem celulose, eles não conseguem degradar essa substância da sua digestão. Então, no intestino dos cupins existem os protozoários que conseguem fazer essa digestão e essa então é uma relação mutualística interespecíficas. Outra relação harmônica que é interespecífica é a protocooperação. Essa relação ela é facultativa, então tipo assim, os animais eles podem ou não escolher que aconteça. Olha só, a anêmona e o peixe palhaço. A anêmona ela é um quinidário, né, que possui uma coloração de diversas cores e uns tentáculos ao redor da sua boca. E o peixe palhaço ele consegue proteção contra os seus predadores vivendo entre os tentáculos dessa anêmona que come o resto dos alimentos deixados pelos peixes após a sua refeição. O crocodilo africano e a ave palito também tem uma relação aí de protocooperação que após se alimentarem, os crocodilos eles abrem a boca, permitindo que essas aves elas possam comer um restante da sua alimentação que fica ali no seu dente. Então ela se beneficia, né? Beneficia o crocodilo removendo os restos de alimentos e parasitas que ficam ali nos seus dentes. E o anu e o gado acontece, né, como a gente viu facultativamente ou ocasionalmente, algumas aves que se alimentam de carrapatos ou de outros ectoparasitas aqui desses mamíferos, fazendo com que, né, haja uma alimentação para essas aves e contrapartida alivia, né, essa quantidade de parasitas aí na pelagem do animal. Agora, o comensalismo. O comensalismo é uma relação harmônica interespecífica também, quando uma espécie se aproveita desses restos alimentares que são deixados por outra espécie. Exemplo, o tubarão e a rêmora, que nessa relação a rêmora acompanha o tubarão, consumindo os restos alimentares deixados por ele. E aqui o leão e a hiena, quando os leões caçam o seu alimento e deixam as carcaças e sobras de carne dessas presas, né? As hienas elas se escondem e quando os leões vão à caça novamente, elas esperam aí que eles abandonem esse alimento para poder consumir essas carcaças deixadas por esses grandes felinos. Outra relação harmônica interespecífica é o inquilinismo. Um animal utiliza outro como abrigo, como esconderijo. Por exemplo, o peixe-agulha e a holotúria, né? O peixe-agulha e a holotúria é assim, a gente tem o pepino do mar e o peixe-agulha que fica instalado no intestino desse pepino do mar. Então, quando ele se sente ameaçado, ele se esconde no interior. Aqui nós temos as plantas epífitas também, que é uma questão de inquilinismo. O, é,
Essas plantas, como as orquídeas e as bromélias, elas ficam escoradas, né? Sem sugar raiz, sem nada, elas só estão ali por conta do espaço para conseguir melhor luminosidade e água. Então, elas ficam em outros vegetais. É uma relação interespecífica de inquilinismo, mas que não acontece no reino animal, a gente vê no reino plantário. E tem também uma relação interespecífica que é harmônica, que se chama forésia. Uma espécie utiliza a outra como transporte. Esses carrapichos que ficam presos em animais, eles podem ser transportados de uma região a outra, que é, no caso, a semente de um vegetal que vai aumentar a dispersão dessa semente. Outro exemplo é a rêmora, que se prende ao corpo de outros peixes, como o bodião, por meio de uma ventosa de fixação e com isso obtém um meio de transporte também para conseguir conquistar outros locais no ambiente em que ela vive.